Hoje, o Dando Pitaco recebe um convidado cuja trajetória é marcada pela união entre fé, acolhimento e compromisso com a transformação social. Sacerdote da Arquidiocese de Teresina, Padre Tony Batista é responsável pela comunidade São José do Largo de Misericórdia, vigário episcopal para a ação sociotransformadora e diretor da Ação Social Arquidiocesana, ASA. Ao longo de sua missão, tem dedicado a vida ao cuidado com os mais vulneráveis, promovendo ações que unem evangelização, solidariedade e defesa da dignidade humana. Padre Tony, seja muito bem-vindo. É uma alegria recebê-lo no Dando Pitaco. Bom dia. Muito obrigado. E eu acho interessante esse nome, porque eu estou aqui para dar pitacos também, não é? Então, eu fico muito feliz no meio de vocês, sobretudo quando percebo o interesse pelos pequenos, pelos que não têm a oportunidade, não têm muita voz na nossa sociedade. Então, bom dia, Vanise, bom dia, Padre Tony Batista. Padre Tony, hoje nós vamos conversar sobre um assunto que está em pauta, que é a questão política. Mas a gente queria saber mesmo qual o papel do leigo na política. Olha, meu filho, primeiramente é importante a gente se situar, porque nós temos uma ideia muito errânea do leigo. A gente pensava uma igreja como se fosse uma pirâmide, que lá em cima estaria o Santo Padre, os cardeais, os arcebispos, bispos, padre, freire, e embaixo, suportando todo aquele peso da pirâmide, estariam os leigos. Mas isso não é a igreja de Deus, não. O leigo é todo aquele que é batizado, que professa que Jesus Cristo é o Senhor e não recebeu nenhum sacramento da ordem. Ele não é nem padre, ele não é bispo, ele é um leigo. É aquele que está realmente como sal da terra e luz do mundo. Então aí é que nós temos que entender. O leigo, ele é o protagonista. Ele não é uma criatura secundária, não. O leigo não é coroinha de padre, não. Não é menino de mandado de padre. A missão principal do leigo não é fazer andor por santo. A principal missão do leigo é ser sal da terra e luz do mundo. Então, é importante que ele esteja atuando lá na universidade, lá no seu consultório, lá na política, lá na fazenda, onde quer que ele esteja, ele deve ser sal da terra e luz do mundo. E, sobretudo, como você indicou, na política. Porque também nós somos equivocados com essa história de política. Antes de ontem mesmo, eu passava numa cidade do interior aqui, Ipiranga, estava no posto de gasolina, quando a pessoa disse: "Ixi, padre, esse ano é ano de política." Mas isso, meus irmãos, é desconhecimento. A política é todo dia e toda hora. A política é tudo aquilo que mexe com o bem comum, com a pessoa humana. E nós confundimos política com eleição. E não é a mesma coisa, não. Política é uma coisa muito séria. O Santo Padre, o Papa Paulo VI, São Paulo VI, dizia que a política é a mais nobre instância de se viver a caridade. Então, o leigo que cruza os braços, que se omite na política, a menor coisa que eu poderia dizer é que ele é irresponsável. Porque é lá que ele tem que ser o sal da terra. Não é meu lugar de padre está lá no meio da Câmara, do Senado. Não, isso não é meu lugar, não. Eu preparo meus leigos para que eles estejam. Quando o senhor escuta alguém dizendo assim, eu não quero saber de política, como é que Eu você... fico muito triste, alguma coisa me dá tristeza. Quando alguém diz que eu não quero saber de política, ou então dizer que política é coisa suja, que todo político é corrupto, que a política é lama, isso é irresponsabilidade. Nós não podemos nos omitir. A política não é suja. Nós temos pessoas sujas fazendo política, como nós temos em qualquer setor do mundo. Por exemplo, você olha o Senado da República, você olha a Câmara, você olha todos os lugares. Nós encontramos pessoas desonestas, mas encontramos também na sua família.
Nós temos pessoas dignas, honradas, honradas. Aqui mesmo a gente podia falar de pessoas do passado que honraram esse nome. O que que eu tenho de dizer contra, por exemplo, o professor Walter Ferraz? O que que eu posso dizer contra um Dirceu Arcoverde? O que que eu posso dizer contra aquela grande mulher, doutora Miriam Portela? Não, são pessoas dignas que exerceram essa função com muito respeito e com o coração no meio do povo. Agora, que temos corrupto, temos, mas temos também da sua família. Padre, o senhor acredita que a experiência de quem vive diariamente os desafios da saúde, da educação, da segurança, do transporte e do trabalho, ele pode enriquecer o debate político tanto quanto o conhecimento técnico? Lógico que pode. É porque muitas vezes, minha filha, as pessoas estão nesses lugares como jabuti. Quer dizer, alguém colocou lá, sem ter a vocação, sem ter passado o concurso público, foi o vereador que conseguiu, foi o deputado que me mandou, foi o cunhado da minha sogra que me trouxe. E aí ele já vai sem nenhum zelo pelo aquilo que ele está fazendo. Mas eu ser um bom técnico onde eu estiver é uma ação política. Como também o meu silêncio é uma ação política. Como também a minha omissão é uma ação política. Irresponsável, mas é política. Patoni, eu vejo muito as pessoas também dizerem que a igreja não deve se meter na política, assim como aconteceu com Dom Helder, como acontecia com o padre lá de São Paulo, de rua. Evaristo Arros. Sim, vários. Quando a igreja toma um partido, o partido, às vezes, dos menos favorecidos, as pessoas tentam condenar a igreja. Como é que a igreja responde? Agora nós estamos com um chavão diferente. Ninguém está mais falando, a igreja não pode entrar na política, mas na hora que eu, por exemplo, Dom Helder dizia, se eu distribuo cesta básica para os pobres, eu sou muito santo e sou aplaudido. Mas na hora que eu questiono por que que os pobres não têm o que comer, ele me chama de comunista. E assim agora, as pessoas que não têm conteúdo, que não sabem nem o que estão dizendo, inventam, você é comunista. Porque você está defendendo quem precisa, está defendendo o pobre, está defendendo aquele que está à margem da sociedade. Mas tudo que diz respeito à pessoa humana diz respeito à política. Eu também não concordo, não sou a favor de padre nem bispo entrar em campanhas políticas partidárias. Isso não. No dia que você visse o Patoni participando de um partido político e querendo ser candidato, aí eu estou ocupando o lugar do leigo. Mas o senhor já foi Já apontado, fui apontado e chamado. convidado insistentemente. E continuo fazendo isso. Será que o senhor daria um bom prefeito? Daria não. Eu não daria não, porque meu lugar é realmente como pastor, como sacerdote. Agora, eu me preocupo, tanto me preocupo que a Arquidiocese de Teresina tem a escola de fé e política. E eu fui muito criticado quando abrimos essa escola. Ela foi uma escola fantástica e continua sendo. Hoje tem outra pessoa da direção que eu saí, mas eu me lembro quando nós convidamos o ministro Dino do Supremo para fazer uma palestra na abertura da nossa escola de fé e política. Me disseram logo, saiu na mídia. Na próxima semana o Patoni vai chamar o Fernandinho Beiramar para falar para nós. O Dino é um homem que entende das coisas, meu irmão. Então, se eu não sou capaz de conviver com o diferente, eu não vou fazer política. Acontece que nós estamos, desculpe falar com muita sinceridade, nós estamos tão medíocres, tão limitados, que nós só pensamos que só existe Bolsonaro e Lula. Não, senhor. Política é muito além de Bolsonaro, é muito além de Lula. É uma coisa nobre, é mexer com o bem comum, é tratar daquilo que é do povo, é zelar pelo nosso patrimônio, que é o povo. Padre, assim, muito além dessa polarização que o senhor está citando, como é que a igreja ela pode ajudar a formar leigos comprometidos com o bem comum, sem essa partidarização, mais conscientes da sua responsabilidade cidadã? Eu Minha poderia filha, só é o que eu faço acrescentar. todo dia. É.
É o que eu faço todo dia. Por exemplo, no meu dia a dia, nas minhas homilias, nos meus encontros, nos meus grupos de estudo, como também a partir da escola de fé e política que nós temos. É uma opção, venha para cá. E lá nós não damos aula de partido, não. Aliás, o Brasil não tem partido, não. Nós temos siglas que apoiam, que se vendem, que se compram. Nós não temos partido. Eles não têm ideologia. Se você vê, cada um entra hoje, tem um prazo. Até dia tal eu posso mudar de partido. Quem tem convicção não muda, não, minha filha. Então a pessoa muda para ser eleito. Isso não é partido político. Então nós estamos, sei lá, assim, no mato sem cachorro. Antônio, o senhor diz que tem a escola de fé aqui na Arquidiocese, eu sou testemunha porque fui da escola de fé, graças a Deus. O senhor fala que coloca nas suas homilias, no seu trabalho, mas a igreja em si, toda a igreja da diocese, principalmente, tem esse trabalho lá nas paróquias, ou é mais para ir rezar, para a questão daquele momento de oração? Os leigos são realmente chamados a se envolver na política? Nem sempre estão sendo chamados. Porque esta crise de indiferença ela acontece em todos os setores. Então, hoje também nós temos muitos sacerdotes maravilhosos, santos, dedicados, amantes da Sagrada Escritura e da Eucaristia, mas não se metem no social, não se metem na promoção humana. É uma crise muito geral. É uma crise muito. Isso estamos testemunhando em todos os setores da sociedade. Mas nós temos sacerdotes comprometidos com isso. O bispo é comprometido também com isso. Padre, qual é o maior risco para uma democracia quando os cidadãos deixam de participar dessa vida pública e passam a delegar todas as decisões a uma pequena elite política ou técnica? Minha filha, o maior risco é o nosso, que nós estamos atolados há muitos anos. Nós estamos atolados há muitos anos. Nós confundimos a política com a politicagem, nós confundimos a política com as eleições, e as pessoas estão colocando na cabeça dos jovens que política é coisa suja, que eu não devo entrar nessa área. Então, exatamente, aí os malandros tomam conta, como tomaram conta. Você vê, por exemplo, hoje, é uma coisa muito grave. Aquelas emendas parlamentares, o dinheiro do povo se traz para pagar artistas numa cidade que não tem nem água para beber, não tem nem comida. Aí traz um grande artista que dá milhões para ele e fica com a metade dos milhões. Isso são as nossas emendas parlamentares. É uma desgraça. É isso que eu ia lhe perguntar. O que é que o senhor acha esse festival agora que está acontecendo? E milhões de pessoas elas convidam um artista e eles vêm até. Teve agora um artista recentemente que disse assim: eu vou ajudar tal lugar, porque ele ficou tão sem graça. Pois com a é, sem situação. graça. Pois, minha filha, aquilo é o dinheirinho do povo que se paga o artista, certamente dá metade para ele, fica com outra metade, e ele que é corrupto assina como tendo recebido, tá entendendo? E tá faltando água para o povo, tá faltando a É o comida pão e para o circo, povo, né, tá Tati? faltando a escola para o povo. Aqui no nosso estado é desse jeito. Todo buraquinho dá um grande show e tem um patrono. E o patrono é sempre um político. Agora, vá você que faz um trabalho sério, honesto, digno com o povo, que aí não vem essa verba. Tony, ontem mesmo eu estava olhando aqui o Instagram de um prefeito de uma cidadezinha pequena aqui da região de Altos, que no post lá ele dizia que estava preocupado em escolher a roupa do show que ele vai fazer nesses dias. Então, Mas é decente. Olha, meu filho, nós temos um grande escritor, Bauman, ele é polonês. Ele disse que nós estamos vivendo uma sociedade líquida. E a mesma coisa, a sociedade líquida, a família líquida, muita coisa é como se fôssemos hoje uma pedra de gelo no asfalto de Teresina no mês de setembro. Foi Bauman, né? Nós estamos derretendo. Nós estamos derretendo. Como é que essa é a preocupação? Eu ficar preocupado com a roupa que eu vou vestir no show que ele está no promovendo, show que ele vai. Quer dizer, aí é tudo. numa cidade que, se você for lá, é aquilo que o senhor disse, falta muita Falta coisa. tudo, não falta muita coisa, não, falta tudo. E como é que esse povo pode
tomar consciência de si. Agora, quando a gente investe, que eu acho que há um princípio disso, se investe na educação, isso vai mudar. Isso vai mudar. Eu me lembro muito bem de uma palavra do Papa Francisco, que dizia: o mal tem seus dias contados. Eu continuo esperando que haja mudança. Em nome de San Diego Empreendimentos, Prime Móveis Planejados, nós estamos apresentando aqui o Dando Pitaco, hoje recebendo aqui o grande padre Tony Batista, que é bem conhecido aqui no Piauí, aliás, no Brasil e no mundo, né? O padre Tony tem muita experiência aí, de vida e a gente conhece, e quem não conhece está conhecendo um pouquinho a partir de agora, porque ele é muito direto naquilo que vai falar. A gente vai para o bloco e a gente volta já já, né, Vanessa? Sim. E agora voltamos ao Dando Pitaco com o Padre Tony, uma conversa extremamente importante hoje, nos tempos de hoje, nesse período, nesse ano eleitoral, né? Padre, como discernir quando um candidato realmente defende o bem comum e quando apenas instrumentaliza a fé para obter votos? Minha filha, é muito fácil. É muito fácil. Eu não posso dar o meu voto se eu não conheço a trajetória da pessoa. Eu me lembro, mas eu sei nomes de cada um às vezes, que andava com a sacolinha no ombro, com 4 anos, já está morando em condomínios fechados, nas casas mais chiques e nobres. Pessoas que andavam de bicicleta e agora têm carros importados. É lógico. Então a gente conhece quando a pessoa instrumentaliza o infeliz, porque são pessoas muitas vezes sem uma maior formação intelectual, não frequentaram as boas escolas, não frequentaram, então facilmente eles são manobrados. Essa história, minha filha, Deus, pátria e família. Lógico que em primeiro lugar está Deus, está a minha pátria, o Brasil, está a minha família, mas eu não posso tomar isso como bandeira falsa. Como é que eu digo que primeiramente Deus, e eu não respeito o pobre, eu não respeito o pequeno, eu estou tirando dinheiro da educação, estou tirando dinheiro da saúde, estou tirando dinheiro do transporte público para o meu bem pessoal? Isso não merece respeito. São pessoas que usam o nome de Deus em vão. E olha lá, nós seremos julgados pelos pobres. Os pobres serão nossos juízes. Também aí. Você vê, por exemplo, pessoas que alienam o povo. É vendendo água benta quando não existe nada, é trazendo areia onde Jesus pisou. Qualquer dia desse tem uma garrafinha de urina de um santo para vender. Isso é absurdo. Isso é alienação. São pessoas aproveitadoras. E o pior é que o nosso povo não percebe. Não percebe porque não mergulha na educação, não percebe os sinais que estão por aí. Porque é muito claro quando a pessoa está falando de Brasil com amor, com zelo. E Brasil não é um território, não. Brasil é o povo. Ora, bora. Pensa que o Brasil é a bandeira do Brasil. Não, o Brasil não é a bandeira. Eu me lembro daquela frase do professor Alferraz. A cidade é o povo. Então, o Brasil é o povo. Agora, é impressionante. Não, minha filha, é muito fácil a Tony, gente perceber quem vem de má fé. o senhor imagina como que as pessoas irão comentar nas redes sociais essas suas declarações? Imagino, muito vai dizer que sou comunista, lógico. Mas É a tem gente primeira coisa que um grande número vai dizer: o padre é mesmo comunista, porque eu estou falando a verdade. Que tem nada a ver de comunismo isso? Isso tem de evangelho. Tem de evangelho. Olha lá o que diz o evangelho. Para o julgamento final. Jesus Cristo vai perguntar quantas vezes você foi à Santa Cruz do Milagre, quantas vezes você foi ao culto, Ele não, ele vai dizer: eu estava com fome e você me deu de comer. Eu estava com sede, você me deu de beber. Eu era uma pobre prostituta nas estradas de Teresina e você me acolheu. Eu era um jovem na drogadição e você me deu a mão. O julgamento é esse. Ele não vai ficar perguntando quantos litros de água benta você levou para casa, quantas velas você acendeu para as almas, não.
Está lá no Evangelho. O Evangelho é que é o meu livro. Tá certo. O Tiago está perguntando aqui, padre. Ele até lhe chama de Padre Toninho Batista. É Toni, né? É, Tony. Toni Batista. Ele pergunta como é que você ouviu a proibição de Júlio Lancelotti de transmitir missas pelas redes sociais e a suspensão de suas atividades nas mesmas. Não, a suspensão não houve, não. Só apenas não colocar nas redes as celebrações dele. Olha, eu não sei realmente o que que aconteceu. Eu gosto muito do Padre Júlio. Eu já fui de Teresina passar alguns dias com ele, quando eu fui implantar aqui a pastoral do menor. É um homem que se dedica plenamente ao serviço de Deus. Agora, o que eu percebi parece que havia muitas ameaças contra ele. E o bispo, pela sua prudência, diz: olha, pare. Agora ele não parou o trabalho. O trabalho é o mesmo, está lá do mesmo jeito. Agora, a publicação do trabalho é que o arcebispo proibiu. Patoni, o senhor se dirigindo aqui diretamente para essa câmera e o senhor falando diretamente com as pessoas mais humildes que vão ter que decidir o seu voto para presidente, para governador, deputado federal, estadual, 2 senadores. O que que você diria para essa pessoa nesse momento, quando ela oferecem para ela 50, 100, R$ 150? Olha, o que eu quero dizer para as pessoas, para os jovens, para você que mora, por exemplo, na periferia: voto não tem preço, voto só tem consequência. Quem vende o voto é tão irresponsável como aquele que compra o voto. E se alguém lhe propõe comprar o seu voto, nunca vote dessa pessoa, porque ele é mau caráter. Quem compra voto é mau caráter. E quem vende voto é mau caráter também. Agora temos que votar. E nada de votar em branco, nada de votar nulo. Procure, encontre uma luz, existe alguém a quem você pode votar. Patoni, há uma passagem do Evangelho de Marcos que sempre chama atenção quando pensamos em liderança. Jesus diz aos discípulos: quem quiser ser o primeiro, seja servo de todos. É uma lógica completamente diferente da busca pelo poder. O que essa passagem ensina aos que exercem cargos públicos? O que falta para a política brasileira ser mais inspirada por esse modelo de liderança baseado no serviço? Minha filha, exatamente, falta conversão. Porque, olha, a minha vida só tem sentido se ela estiver a serviço. Eu gosto muito de uma frase, eu repito há anos e anos e anos e não me canso. É uma frase do Cabral de Melo Neto. Ele diz: a minha vida está a serviço da vida e ao preço do amor, como a panela está para o fogo e a estrela para a escuridão. Todo político correto, sério, coloca a vida a serviço. E não vai fazer política para enriquecer, mas para servir, colocar a sua vida a serviço do povo, como a panela está para o fogo e a estrela para a escuridão. É problema de conversão. Patoni, como é que acontece tudo isso? Não é de agora, é de muito tempo. E a justiça não consegue dar um basta nisso. Mas que justiça, meu filho? A justiça está sendo pior do que a política. O poder judiciário está uma tristeza. Está uma tristeza. Só ganha causa quem tem dinheiro para pagar. E pagar suborno também. Tem grandes homens e grandes mulheres. Grandes e lindas exceções. Mas a justiça, o judiciário, confiar nisso? Não há possibilidade. É um problema de conversão completa. Nós estamos numa sociedade líquida, onde entra todo mundo. Padre, a gente queria agradecer todas essas explanações tão importantes nesse período, que hoje as pessoas elas estão meio perdidas. Eu acho que o papel da igreja também tem muito disso, né, de norteá-las. Então foi muito importante esse debate hoje, falando de um assunto no ano eleitoral, onde muitas pessoas elas vão ter que refletir sobre isso, para que a situação se transforme e melhore.
Eu também agradeço ter dado o meu pitaco. Eu ter dado o meu pitaco. Muito obrigado e vamos para frente. Uma coisa é muito importante. Nós sabemos em quem depositamos a nossa confiança. O mal tem seus dias contados. A esperança não decepciona. Teremos dias melhores, porque o amor de Deus não engana.